e outros que não se encontram também. Nosso pastor, o homem guerreiro, abençoado, como todos aqui, cada um é uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus, viu, irmãos? Muitas das vezes você está no cantinho aí, no banquinho, sentado, não pense que você não está fazendo a diferença, não. Você está fazendo a diferença sim. Enquanto muitos gritam, pulam, louvam, falam, pregam, você está no seu cantinho, orando. A oração faz com que as coisas aconteçam. Sem oração é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus, capítulo 4. Tiago, de onde vêm as guerras? E peleja entre vós. Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabem vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser inimigo do mundo, ou seja, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais, vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita, pensis, antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos a Deus, ou seja, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É uma palavra um tanto quanto forte, poderosa, como toda palavra de Deus tem poder, mas aqui também é um dos ensinamentos que Tiago trouxe para, muitas das vezes, nós, mesmo sendo, como diz a Bíblia, se sois santos, que santifique-se mais. Não significa que aquilo que eu trouxe, a palavra de Deus, é para alguém aqui. Ou significa? Eu vou dizer para vocês que significa, eu vou falar por quê. Não que alguém aqui está em adultério, não que alguém aqui está contra a palavra de Deus e agindo de forma errada, mas essas orientações servem para nós, para que nós não venhamos a agir como tais, que são cobiçosos, gananciosos, que ficam perturbados com as coisas de Deus. Tem muitos que são assim. Se você falar das coisas de Deus, você está agredindo. Agora, se você convidá-los para as coisas do mundo, aí sim o convite é aceito. Por isso que diz aqui a palavra do Senhor nesta parte, a qual fala sobre cuidar de ser amigo do mundo. Qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Muitas das vezes não é que nós queremos ser inimigo de Deus, mas por um leve descuido, nós acabamos entristecendo o coração do Espírito Santo. Mas a palavra de Deus diz aqui, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. No livro de Mateus, capítulo 4, aleluias. Diz a palavra do Senhor, a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus ao deserto para ser tentado, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Mas lá teve as tentações. Só que Jesus, o nosso verdadeiro Deus, o único Deus suficiente, ali estava. Jesus, ele é Deus, ele é Filho. Jesus estava com o Espírito Santo, Deus estava com Jesus. Então Jesus ali estava sendo sujeito a Deus, como diz o versículo anterior que eu li lá em Tiago. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Desta forma, o inimigo fugiu e deixou Jesus caminhar. Mas ele brama como um leão a todo momento.
todo momento ele vai querer nos tirar o foco, a todo momento ele vai colocar pratos, bandejas, ele vai colocar banquetes de ilusões na nossa vida, para que nós venhamos num vacilo, um pouquinho de vacilo, digamos assim, um deslize. Ele cria situações, o diabo não brinca de ser diabo, nós não devemos brincar de ser crente, nós não devemos fazer por aparência, nós não estamos fazendo por aparência, mas a orientação é que permanecemos de pé, pois a Bíblia diz, já que estáis de pé, vigie para que não caia. A palavra do nosso Senhor diz, a carne é fraca, vigiai e orai, ainda que o Espírito está pronto, a carne é fraca. Nós não podemos contender com estas palavras, mas temos que buscar a palavra do nosso Senhor, que diz também no livro de, aqui eu deixei marcado para facilitar, que eu fui pego de surpresa, mas rapidamente a gente busca, no mesmo livro de Mateus, vai entender o que eu estou falando, quando a gente vigia, e mesmo quando a gente comete um pecado e sabemos que tem o Espírito Santo na nossa vida, automaticamente a gente faz o quê? Sente a presença de até mesmo aquele sentimento que eu preciso me arrepender. Eu preciso me arrepender. E diz a palavra de Deus aqui no mesmo Mateus 4, versículo 17. Desde então começou a Jesus pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aleluias! Glória a Deus! O nosso Senhor, Ele está presente, mas na hora que Ele vir, Ele não virá mais como um advogado, Ele virá como juiz, e vai ser nesta hora que nós, ali na presença do nosso Senhor, assim como o meu irmão disse sobre o galardão, é nessa hora que o nosso Senhor, eu estou até imaginando como deve ser lindo, como será lindo, a hora que o nosso Senhor vir com o nosso galardão, a nossa recompensa. Eu fico triste em imaginar a hora que o Senhor chegar também na terra e falar: afaste-se de mim, Satanás. É muito sério. Não tem como contender com a palavra de Deus. Milenário, por quantos bilhões de anos tem a palavra de Deus? Então, tem mais uma passagem que diz sobre o arrepender-se, que o próprio, aqui em Mateus, Atos 3, 19. Aleluia! Glória a Deus! Louvado e glorificado, engrandecido e bendito é o santo nome do Senhor, papai. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Olha aí, ó. Sabemos nós, pois, que somos pecadores? Sim, somos pecadores. Não somos perfeitos, além de que sabemos também que perfeito é o nosso Senhor Jesus. Mas se vos pecardes, arrependei-vos. Porque o seu advogado tem para convosco o perdão, ainda que há tempo, porque está escrito lá em Mateus: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então a gente temos que ter um entendimento e um discernimento, como diz aqui a palavra: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e vejam assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O Salmo diz: refrigera minha alma. Aleluia! O Salmo 23, o Senhor é o meu bom pastor. Aleluia! Glória a Deus! Louvado e glorificado, engrandecido e bendito é o santo nome do Senhor, papai. Aleluia! Aqui, ó. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente por águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. A gente tem do Senhor grandes promessas. Isso aqui é um livro de promessa, é um livro de amor, é um livro de ressurreição, mas eu faria uma pregação incompleta se eu não falasse de arrependimento, se eu não falasse de morte, se eu não falasse de retidão, se eu não falasse de tudo
do Senhor, arrependei-vos. Arrependei-vos. A palavra do Senhor é como diz aqui, ó: deitar-me faz em pasto verdejante, guia-me mansamente a águas tranquilas. No Salmo 143, versículo 10. Aleluia. Diz a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 143, verso 10. Diz assim, ó: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade, guia-me o teu bom espírito por terra plana. Qual é a necessidade dessa terra plana? É os problemas da nossa vida. Quando a gente está todo atribulado, cheio de problema, cheio de conta, muitos aí afora têm parentes que estão presos, parentes que estão no vício, ou outros que chegam em casa dando problema. Isso não é terra plana, isso é terra turbulenta. Então o salmista fala: guia-me o teu bom espírito por terra plana. Antes ele fala: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Aí então eu tenho como que um resumo: assim que eu aprender a fazer a vontade de Deus, eu vou caminhar por terra plana, porque Ele é justo. Aí eu perguntei para Deus esses tempos aí, tem mais ou menos uns 6 anos, quando eu fui liberto das drogas, dos vícios. Falei: Senhor, pelo aqui, ensina-me a fazer a tua vontade. Aí veio um profeta, novinho, tinha uns 14 anos. Ele soltou uma palavra lá dentro do culto e eu recebi. Aí eu aprendi que aquilo que eu pedi no Salmo, ensina a fazer a tua vontade, diz assim, ó: você sabe qual é o caminho para a vontade de Deus? A obediência. Seja obediente. Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade, guia-me o teu bom espírito por terra plana. E qual é o caminho para a vontade de Deus? Para a vontade de Deus? A obediência. A obediência é o caminho para a vontade de Deus, que fará com que eu e você alcançaremos o nosso galardão, a recompensa maior, a nossa salvação, que é poder estar na Nova Jerusalém para louvar, engrandecer e cantar com hinos, como diz o louvor, Miguel Marcano regendo o coral. E assim diz a palavra do nosso Senhor, que nós estaremos juntos para reger, para cantar e louvar. A palavra do nosso Senhor é essa que Deus colocou no meu coração. E o último verso que está escrito: por que toda essa palavra não é carne? Porque lá em Apocalipse capítulo 3, verso 20, diz o Senhor: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei com ele, será ele será comigo. Mas para isso nós devemos abrir. Não é a porta física, é a porta espiritual. Quando a gente fala a porta do nosso coração de carne não importa. Isso daqui é só uma massa de sangue que pulsa para que nós possamos mantermos a circulação e continuarmos caminhando. Mas se não fortalecer o Espírito, que a porta é Jesus Cristo, com certeza, se o Espírito partir, a bomba de carne vai parar. Então o coração é o centro intelectual, espiritual que nós vemos e entendemos que a gente se concentrando, meditando, entrando no quarto, orando, jejuando, fazendo a obra do nosso Senhor, com certeza o nosso Senhor será conosco. E essa ceia que o Senhor tem para conosco não é somente um prato, 2 pratos ou uma bandeja, uma mesa cheia de bandejas. Não, essa ceia é aquilo que eu falei no verso, no Salmo 143. Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade, guia-me o teu bom espírito por terra plana. Essa ceia é que nós seremos guiados sempre por terra plana. Vai ter aflição, lembra que falou? Mas tem que bom ânimo. O Senhor Jesus disse: eu venci o mundo. Eu agradeço essa rica oportunidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe, meus amados irmãos.